Olá, vamos continuar a nossa saga. Embora eu tenha dito que já nesse próximo de hoje, que estou gravando agora, eu iria entrar direto na, no império de Xi Jinping, na verdade é preciso fazer algumas considerações maiores e mais amplas e profundas no tempo de Deng Xiaoping. Porque não ficou bem explicado com o que aconteceu naquela época. Inclusive, o mais famoso aspecto da época de Deng Xiaoping foi aquelas 4 modernizações. Eu não cheguei a falar isso, falei, como sempre, do gato que atraiu os ratos, mas qual foi o queijo? O queijo foram as 4 modernizações. Eles gostam muito disso. Todo regime comunista tem sempre nomes para as coisas, 4º plano quinquenal, 6º plano decenal, coisas desse tipo, ou grande salto para frente, essas coisas. Então ele tem sempre um nome. E o nome que Deng Xiaoping deu foi as 4 modernizações: indústria, agricultura, defesa, ciência e tecnologia. Essas 4 é que atraíram de uma maneira bastante grande, e aos poucos, como eu falei da última vez, no início havia um certo medo, mas depois passou os industriais e ocidentais, inclusive da área de defesa e de ciência e tecnologia, foram para lá. Esse foi o queijo. Venham para cá que nós precisamos modernizar a China com essas 4 modernizações. Dessa maneira, eu creio, do meu ponto de vista, vamos dizer, psicológico, é que tanto Marx, Engels, principalmente Lenin, depois os chineses, eles têm um conhecimento melhor do lado, chamaremos assim, lado negro dos seres humanos, principalmente de um aspecto dos seres humanos, de um aspecto principalmente dos empresários, dos capitalistas, ou quem lida com mercado de capitais ou indústria, enfim, o que seja. A ganância. Eles conhecem melhor isto do que os assim chamados liberais. Quer dizer, sobre a ação humana de Mises é muito importante, é muito interessante, mas não percebe com clareza aquilo que se passa na mente das pessoas que querem progredir. Só vem um aspecto positivo nesse desejo de progredir, que é a ambição. A ambição natural de todo mundo. Por exemplo, eu estou fazendo esse programa aqui, eu ambiciono que haja gente que vai ver o meu programa. Tem havido alguns elogios, ninguém disse dislike até agora, então a minha ambição está sendo satisfeita. Uma outra coisa é a ganância. Ganância leva a pessoa a não pensar. Estou dando um nome ganância, um nome popular. Claro que tem nome mais científico para isso, mas falemos de coisas comuns. Ganância é algo que a pessoa para de pensar. Só pensa em cifrão. Isto, Marx entendeu bem. Lenin, melhor ainda, quando disse: os capitalistas vão comprar a corda com a qual nós os enforcaremos. Pois na China aconteceu coisa pior. Mais do que na União Soviética,
não só não compraram a corda, estabeleceram na China a fábrica de cordas, com as quais estão agora sendo enforcados. Vejam, e eu não vou entrar nisso hoje, mas só para citar, a que nos levou essa ganância que foi muito bem aproveitada no passado por Deng Xiaoping. A quem nos levou? Olha, essa crise enorme econômica mundial está destruindo a economia ocidental. A China também está tendo perdas, mas não é uma perda como nós estamos tendo aqui no Ocidente. Principalmente quando nós temos esses ditadorzinhos metidos a Hitler, ou a Stalin, ou a Xi Jinping, que querem, como Witzel e Dória, etc., nos manter numa espécie de campo de concentração. Isso já faz parte também da onipotência, que é um outro aspecto, o sentimento de onipotência que faz parte do ser humano. E que também foi muito bem explorado por esses principais líderes do comunismo. Para vocês verem o que eu disse no programa passado, o que as empresas, que eles chamam de empresa, mas não é empresa, coisa nenhuma, são totalmente controladas pelo governo. Saiu agora um exemplo, há poucos dias atrás, do senhor Ren Zhengqi, um multimilionário, dono de empresas na China, que fez uma crítica à condução dessa crise inicial do coronavírus pela atual administração do Xi Jinping. O que aconteceu com ele? Está preso, sob investigação, daqui a pouco ele vai desaparecer. Isto é característico dos partidos, dos países comunistas. Nem mesmo fascistas, nem mesmo nazista, nem mesmo na Alemanha nazista havia esses desaparecimentos, porque eles tinham orgulho em dizer que tinham prendido um cara. Então eles disseram, olha, o senhor fulano de tal acusou o Führer de alguma coisa errada e foi devidamente fuzilado ou mandado para o campo de concentração e ponto final. Não, nos países comunistas as pessoas costumam desaparecer. Isto é o que levou George Orwell a formular no seu 1984, uma das melhores caracterizações que ele fez foi de não pessoa. O sujeito passa a ser uma não pessoa. Ele não existe. Mesmo que, teoricamente, ele esteja vivo, ou melhor, teoricamente vivo não existe. Ou menos que ele, teoricamente, esteja bem, etc., ele passa a ser uma não pessoa. Mas, de maneira geral, o sujeito ou ia para a Sibéria, e a família era notificada que ele tinha fugido ou desaparecido, e a família tinha que ficar quietinha, porque senão ia desaparecer também. Na China é a mesma coisa. E notem como não houve mudança nenhuma desde 1917. Agora, em 2020, o senhor Ren Zhengqi está por desaparecer. No mínimo, está sendo submetido a uma investigação. Isso é um cognome para tortura. Então, notem o que eu disse. Não existe empresa na China. O sujeito ganhou muito dinheiro, é um bilionário, em dólares ou até em libras, se você quiser. O que quiser, é bilionário, vive uma vida maravilhosa, bilionário, mas não pode criticar, porque quem manda no tal empresa dele é o Partido Comunista Chinês. E ele que não se meta besta de falar o que ele disse.
Em primeiro lugar, ele teria feito uma crítica à condução do coronavírus, um atraso e uma má administração do problema, mas já outra versão em que ele teria chamado Xi Jinping de um palhaço que quer ser imperador. Vejam que isso é uma ofensa terrível para o grande líder, para o paramount leader, líder supremo. Um outro exemplo para vocês verem como eles fazem comércio. Aliás, antes de dar este exemplo, eu quero falar de uma grande decepção que eu tive ontem. Para mim, o último jornalista que ainda tinha alguma credibilidade, o Alexandre Garcia, perdeu essa credibilidade, ao menos do meu ponto de vista, ontem. Ontem ele disse uma coisa, acho que bem pago pela Federação da Agricultura, ou coisa parecida, no meio de uma confusão lá, ele disse que primeiro surgiu a Tereza Cristina, a ministra da Agricultura, e pedindo para ninguém falar mal da China, porque isso pode atrapalhar os nossos negócios. Depois passaram a palavra e ele entrou dizendo que nós não devemos atacar os chineses, não devemos criticar nada da China, porque devemos ser racionais. Não importa a cor do gato, não importa a cor da China, desde que ela faça comércio conosco. Isso para mim foi uma imensa de uma decepção, porque eu sempre tive o Alexandre Garcia, há anos mesmo, quando ele estava na Globo e não podia dizer tudo, eu tinha ele como um grande jornalista, mas já vi que ele também está vendido para a China. Ora, o exemplo que eu ia dar é exatamente esse. Você vê o embaixador chinês no Brasil, como é o nome dele mesmo? Eu tenho aqui escrito, mas não me lembro onde é que está. Ah, sim, está aqui. Yang Wanming. Ele não está se comportando como embaixador. Ele está se comportando como sátrapa da província Brasília. Sabem o que é sátrapa? Sátrapa eram os governadores das satrapias, que eram as províncias do governo do Império Persa. Persa, de maneira geral. Eram os medos, mas eram os sátrapas. Ele está se comportando assim. Ele dá bronca num senador brasileiro, não interessa. Não interessa se você acha que o Flávio Bolsonaro é muito bom sujeito e ou se você acha que ele é uma porcaria. Não interessa, é um senador brasileiro. E ele foi, vejam bem, não se foi criticado. O ministro Weintraub fez uma brincadeira, foi criticado. E agora todo mundo está pedindo, não falem mal dos chineses. Por que isto? Nós tivemos como nosso maior parceiro comercial de todos os tempos, os Estados Unidos da América. O que havia nesse país da esquerda, dizendo Yankees go home, o imperialismo americano quer tomar conta do Brasil. Até hoje tem uns militares assim da ala bem esquerdinha, que eu acho um horror esse negócio do Brasil permitir a tomada, o uso da base aérea de Alcântara, etc. Então, era uma coisa impressionante. Os Estados Unidos eram criticados diariamente por todo mundo. Nunca um embaixador americano aqui no Brasil impôs a qualquer um dos governos, dos presidentes, dizer precisamos dar uma posição oficial contra essas coisas horrorosas que estão dizendo do maravilhoso governo americano. Nunca ouvi falar nisso. Nem quando eu era da esquerda, nem quando eu deixei de ser da esquerda, nunca ouvi falar. No entanto, notem como é que eles se comportam. Eu mesmo me senti
até me senti ameaçado pela última frase do comunicado chinês, da Embaixada da China, que esses brasileiros precisam reformular suas ideias sobre a China. Como quem diz assim, quem não reformular, nós vamos mandar para um laogai, que é um correspondente chinês dos campos de concentração soviéticos. Tem brasileiros que estão falando mal da China, então eu sou um deles. Mas voltemos à história para vocês verem que nada mudou desde 1917. Tá? Na China, desde 1949. Além das 4 modernizações, Deng Xiaoping foi o responsável, já em 1980, ele tomou posse em 78, ele jamais teve cargo de primeiro-ministro, de presidente, de secretário-geral do Partido Comunista. Ele era chairman da Comissão Militar Permanente do Partido Comunista. Este é o poder na China. Xi Jinping, hoje em dia, reúne 3 ou 4 cargos desses, inclusive o da Comissão Militar, senão ele não estava onde está. Ele também foi responsável, já em 80, pouco depois, 26 de setembro de 80, ele foi responsável pelo estabelecimento da One Child Policy, política de um único filho. Essa política já vinha existindo no tempo de Mao Zedong, sem dúvida. Mas não era tão exacerbada. Ela não era, vamos dizer, enforced, como se diz em inglês. Não era forçado isso. Era mais comum existir aulas e dominação ideológica sobre isso, fazendo as mães desistirem, etc. Mas a partir de Deng Xiaoping, do grande modernizador da China, passou a ser obrigatório o aborto do segundo filho. E as mulheres eram sujeitas à prisão, já desde 1980. Isso foi relaxado posteriormente, não por Deng Xiaoping, que desde o início sempre criou a ideia, criou a lei e a estimulou sempre. Então, era, além de todas as 4 modernizações, a outra modernização que ninguém fala, quando fala de Deng Xiaoping, que foi que ele é que instituiu o aborto forçado de qualquer segundo filho. Na China, existe tradicionalmente, isso não é comunista que eu vou falar agora, tradicionalmente uma rejeição aos filhos de sexo feminino. Então, muitas vezes as mães, primeira gravidez, nascia a menina, matavam. Mas isso não é. Isso é tradicional, anterior. Passou a ser um problema maior, porque se vinha uma menina, não podia ter mais filho. Matavam para tentar um menino, mas não podiam mais. Não podia mais. Então, o que acontecia? Chegou ao ponto, e isso eu descrevo num artigo meu de sei lá quantos anos atrás, está no meu antigo site, heitordepaula.com. Eu acho que na seção de abortos, não me lembro bem onde está. Eu vou procurar. Em que eu mostrava lá o que eu tinha descoberto, que na hora do nascimento de uma segunda gravidez, mesmo se a mulher fosse presa só já no fim, quase tivesse trabalho de parto, notem bem a crueldade. Todos sabem que nós nascemos com uma fontanela, chama também moleira, porque é mais mole. Então as pessoas, pouca instrução, chamam de moleira, é a fontanela.
porque o cérebro vai crescer quando a criança sai, e por isso os ossos ainda não estão bem formados, e porque precisam se adaptar ao crescimento, e finalmente eles vão fechar. Mas a moleira aí existe quando aparecia na vagina da mulher, na saída, na vulva, a cabecinha, os caras injetavam na moleira veneno para matar, ácido. Isso faz parte das modernizações do seu Deng Xiaoping. Por isso eu não podia deixar de falar isso aqui. Então, notem bem que tudo que se fala de Deng Xiaoping, e muita gente escreve maravilhosas homenagens, porque ele abriu a economia da China, abriu a China, tudo não passa de desinformacja, em russo, desinformação. Porque a coisa continua exatamente como era. Simplesmente conseguiram atrair lá para dentro os industriais e a turma do dinheiro mesmo para dentro da China. Depois nós vamos entrar nisso com mais cuidado. Um outro ponto importante é que houve uma melhora realmente para os camponeses. Isto não tem dúvida. Houve maior possibilidade dos camponeses trabalharem grande parte para si, ficarem com parte do produto, poder vender para si mesmo, ao invés de entregar para o partido. Quer dizer, porque inicialmente com Mao Zedong, a China copiou ipsis literis um dos dois tipos de fazenda inventadas por Lenin e postas em prática muito mais violentamente por Stalin, que eram as sovkhozes. As sovkhozes eram as granjas soviéticas, quer dizer, era totalmente pertencente ao partido. O camponês, o agricultor, trabalhava para o partido e recebia não o que ele plantava, não podia ficar com nada. Diferentemente, tinham as kolkhozes, que eram mais de cooperativas. Mas na China de Mao Zedong só se tinha aquilo que foi copiado das sovkhozes. E era tudo, quer dizer, o proletário trabalhava para o governo, quer dizer, para o partido, e recebia alguma remuneração por isso, como empregado, mas não tinha posse de nada. Com Deng Xiaoping passaram a ter uma certa liberdade maior de parte da produção ele poder dispor e vender, por exemplo, em feiras perto da cidade, ou na própria cidade, mais próxima da sua fazendinha, e vender e ficar com dinheiro para ele. Isso foi uma coisa importante que fez com que Deng Xiaoping fosse muito bem cotado no campo e apoiado pelos camponeses. Eu vou entrar então na nova China no próximo programa, no próximo capítulo, porque eu não quero fazer grandes demais. Mas uma coisa que já vai nos colocar dentro do próximo capítulo é uma questão dos princelings. Princelings são também conhecidos como príncipes herdeiros. O termo foi cunhado para o filho de Yuan Shikai, um imperador chinês, autodeclarado imperador, e
foi depois utilizado para os filhos das principais famílias nacionalistas, filhos de Chiang Kai-shek, de Soong Mei-lin, de Chen Lifu e Kong Xianqing. Esses, hoje em dia, os princelings, ou príncipes herdeiros, incluem os filhos daqueles Eight Elders, os 8 anciões, ou anciãos. Tentaram me corrigir, mas eu fui ver no dicionário, ambas as formas são corretas. Anciões e anciãos. É o plural de ancião, ambas são aceitas. E hoje em dia, então, são os filhos daqueles 8 anciões, ou anciãos, e de todas as famílias mais importantes da estrutura mais alta do Partido Comunista Chinês. Xi Jinping é um deles. Por isso que eu já estou introduzindo o próximo episódio, o próximo episódio dessa série, que é a falar sobre, então, a nova China, que a partir de 2013, e o documento 9, que eu comecei a falar no primeiro capítulo, e vou detalhar um pouquinho melhor no próximo, porque este é o documento básico a partir da posse de Jinping, do atual imperador. Então, eu fico por aqui, fiquem com essa noção de princelings, que são príncipes herdeiros. É óbvio que isto é uma maneira sarcástica e irônica, mas que é muito aceita lá, porque todo mundo sabe uma coisa que eu, agora talvez os meus amigos e leitores e seguidores monarquistas não vão gostar muito, mas eu acho que realmente os regimes comunistas, nazista, fascista, são tentativas de reprodução dos antigas monarquias absolutas, em que a aristocracia formava uma classe acima de todas as outras. Todo mundo nivelado, e a aristocracia com seus filhos herdeiros acima de todos e mandando em todos. Tanto comunistas quanto monarquistas odeiam a República Democrática, porque isso e o capitalismo que deu força a uma classe que não pertence nem a um lado, nem à aristocracia, nem à pobreza do campo, que são os burgueses. Mas isso fica para a próxima. Boa noite a todos, agradeço a audiência e a paciência. Até lá.